Estamos iniciando mais um programa Diversidade, uma parceria entre o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a TV PUC. Hoje vamos debater preconceito racial humilha, humilhação social faz sofrer. O preconceito racial tem sido muito discutido em nossa sociedade. Às vezes a gente chega a ter a impressão que nenhum aspecto ficou fora da discussão. No entanto, um deles nós queremos hoje destacar aqui, a questão do sofrimento, dos sentimentos vividos pelas pessoas que são vítimas do preconceito. E é essa questão que nós vamos aprofundar nesse debate que tem como tema o tema de uma campanha, Preconceito Racial Humilha, Humilhação Social Faz Sofrer. Para isso estamos recebendo a Edna Roland, psicóloga, presidente da organização Fala Preta, e o Marcos Vinícius de Oliveira Silva, psicólogo e presidente da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia. Vamos começar entendendo melhor a campanha. Esse tema, preconceito racial humilha, humilhação social faz sofrer, é o tema de uma campanha lançada pelo Conselho Federal de Psicologia, através da sua Comissão de Direitos Humanos, que você preside. Queria que você explicasse essa campanha, o que é que o Conselho Federal pretende com essa campanha. Ana Bock, de certa maneira você disse que o tema do preconceito racial tem sido muito discutido no nosso país. Mas, de certa maneira, nós consideramos que ele tem sido insuficientemente discutido no nosso país. Nós achamos que existe um ocultamento desta questão, porque é uma questão que mobiliza aspectos da nossa história social, aspectos muito relevantes. E no caso da psicologia, nós constatamos que a psicologia também é uma disciplina que se omitiu frente ao debate desta questão. É um trabalho de um colega nosso, investigador, analisando mais de 5.000 artigos, constata que durante um período, em 5.000 artigos produzidos pela pesquisa em psicologia, apenas 11 tratavam de alguma forma sobre esse tema racial dos afrodescendentes brasileiros. E apenas 3 tratavam especificamente da questão da discriminação racial. Ou seja, nós podemos constatar que a psicologia, de certa forma, é cúmplice do mito da democracia racial, que é um mito que faz parecer que no Brasil, efetivamente, não existe preconceito racial. E talvez isso faça com que o tipo de preconceito racial que existe no Brasil seja dos mais perversos, porque na medida em que não se admite o preconceito racial, não se permite que aquele que é atingido pelo preconceito possa esboçar uma reação contra o preconceito. Então, nós temos uma situação muito grave na sociedade brasileira, que nós achamos que imobiliza energias sociais muito importantes, tanto das vítimas do preconceito, quanto daqueles que são sujeitos preconceituosos, e nós entendemos que é dever da psicologia resgatar essa sua responsabilidade, essa sua dívida para com os afrodescendentes desse país, que constituem mais da metade da população desse país. E a campanha vem a responder a essa questão? A campanha vem trabalhar exatamente sobre essa temática. A nossa preocupação foi, primeiro, fazer chegar aos próprios psicólogos a noção de que eles têm se omitido historicamente frente a esta questão. Quer dizer, os psicólogos que trabalham com a subjetividade, como podem conhecer da subjetividade dos brasileiros se não conhecem dessa experiência subjetiva tão radical, tão importante, como é a experiência da humilhação social que sofrem os afrodescendentes vítimas do preconceito racial. Queremos discutir especificamente com 3 áreas. A questão do uso da psicologia e do papel dos psicólogos na discriminação nos processos de seleção para o mundo do trabalho. Muitas vezes as pessoas são discriminadas por sua condição étnica no mundo do trabalho. Queremos discutir a questão da inabilidade dos psicólogos que atuam na clínica para perceberem certas dimensões das problemáticas psicológicas dos seus clientes que são derivadas da sua condição de afrodescendente e não do seu complexo de Édipo genérico ou da universalização de uma angústia ou de uma subjetividade universal. Queremos também chamar a atenção dos processos que acontecem no âmbito das escolas, quando os psicólogos se omitem na elucidação de que muitas problemáticas psicopedagógicas estão estabelecidas
a partir das dificuldades de identificação étnica das crianças. Os livros de história do Brasil, que colocam sempre com negatividade a experiência da escravidão, que colocam os negros como pessoas inferiores ou os escravos como pessoas inferiores. Então, os psicólogos que trabalham nas escolas também nunca perceberam que é papel deles, na medida em que essas informações interferem na subjetividade dessas crianças, trabalharem com isso. Então, esses são os nossos alvos principais. Edna, você é psicóloga e, mais do que isso, militante do movimento negro. Eu antes quero começar dizendo que a categoria dos psicólogos, com certeza, tem muito orgulho de você. Né? E obrigada. Fomos surpreendidos, eu acho que podemos começar dizendo com uma certa desinformação, mas fomos surpreendidos pela notícia de que a terceira Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Intolerância Correlata, ocorrida em Durban, na África do Sul, em 2001, tinha você como relatora. Isso nos surpreendeu a todos e ficamos, nós psicólogos, muito orgulhosos. Quero aproveitar esse momento para expressar esse orgulho em nome de todos os psicólogos brasileiros. Muito obrigada, Ana. Quero saber de você, como é que você vê essa questão, né? Essas questões que o Marcos está colocando, essa campanha, a sua opinião sobre essas questões. Eu dizia antes para o Marcos, Ana, que eu considero que eu tenho um olhar muito pouco psicológico, né? E neste momento, então, creio que estarei falando muito mais como uma militante do movimento negro, como uma militante da luta pelos direitos humanos no Brasil, mais do que a partir de uma identidade profissional, né? Embora eu tenha voltado ao campo e esteja novamente na universidade, mas o ponto de vista a partir do qual eu tenho trabalhado e tenho dedicado cerca de 20 anos da minha vida para essa questão, é mais a partir talvez de uma noção mais, não tanto da subjetividade, que é este o enfoque da campanha e que eu acho que é uma área que nós teremos que, sem dúvida, nos aprofundar, mas mais diretamente lidando com a ação que produz este dano, não é? E há algumas iniciativas da parte tanto de psicólogos quanto de outros profissionais ligados ao movimento negro, em que se está iniciando uma discussão acerca da noção do dano psíquico, né? Se tentando abordar a temática dos efeitos do racismo e da discriminação racial a partir do conceito de dano psíquico, né? Esse é um enfoque recente para mim. Eu tenho certos receios em relação a abordar o problema a partir da noção de dano psíquico, como também tenho certas dificuldades para abordar o problema a partir da noção de humilhação, porque, como eu disse, eu tenho priorizado sempre muito mais a ação do agente que produz o dano, né? Eu tenho enfocado mais a noção do ponto de vista da violação. É uma violação de direitos, né? A minha preferência, ao longo desses anos de militância minha, tem sido enfocar, digamos, o comportamento daquele que viola, daquele que desrespeita, daquele que humilha, portanto, né? Porque o meu temor é que, se trabalharmos com noções como o dano ou como a humilhação, eu tenho um certo receio que possamos cair de novo num processo de inferiorização da vítima. O meu receio é que possamos chegar a uma compreensão do fenômeno como algo, né, que se produziu sobre esta vítima, do qual ela não possa se livrar, do qual ela não tenha saída, não é? O meu enfoque, portanto, tem privilegiado o comportamento da parte do agressor, não é? E do ponto de vista, por exemplo, de uma perspectiva de reparação, seja reparação moral, ou seja até mesmo reparação pecuniária, não é? Eu creio que seja mais fácil trabalharmos a partir de uma perspectiva do criminoso, porque é um crime,
nós estamos falando de um crime, nós não estamos falando de uma coisa menor. O racismo no Brasil é crime inafiançável e imprescritível, desde a Constituição de 1988. Os termos utilizados pela nossa Constituição são termos bastante pesados, inclusive se compararmos com a maneira como a consciência média da sociedade brasileira encara as ocorrências cotidianas de racismo e de discriminação. Isso, de um lado, nos leva a focalizar esse problema com a importância que ele deve ser focalizado e, por outro, eventualmente nos cria algumas dificuldades na medida em que há esse imenso gap, essa imensa distância entre a consciência média das pessoas dessa sociedade e o que a lei prescreve, né? Por isso, frequentemente, quando uma pessoa que foi humilhada, que teve os seus direitos desrespeitados e busca a justiça através dos sistemas existentes, não consegue receber, ser ouvida na sua queixa, porque os operadores do direito desqualificam a ocorrência do crime, consideram isso como coisa menor, que não tem tamanha importância, né? Chamar uma criança de macaco não é uma coisa tão grave, né? Ela apenas vai carregar isso para o resto da vida dela, não é? É assim que a sociedade brasileira encara esse problema. Então, eu creio que nós, psicólogos, temos, sem dúvida, uma tarefa que é bastante delicada e bastante difícil, que se trata exatamente de como é que podemos trabalhar essas questões do ponto de vista da subjetividade, sem que isso signifique, mais uma vez, uma negação da humanidade desta vítima. Você não acha que a psicologia, ao estudar o preconceito e escolher, ao estudar o preconceito, o enfoque de quem comete o preconceito, o crime, como você disse, como né? Não está também, de certa forma, desvalorizando o sujeito do preconceito, quer dizer, porque assim, você escolhe apenas o sujeito branco... Mas não era isso que eu pretendia dizer. O que eu estou tentando enfatizar é o seguinte, eu creio que não contribui para o nosso processo de libertação e de liberação focalizarmos os negros a partir de um conceito de exclusão, a partir de um conceito que os inferioriza, não é? O meu temor é que trabalhar a partir de um conceito de humilhação seja também humilhante, não é? Talvez nós possamos pensar nos afrodescendentes como depositários de valores humanos que permitam o resgate desta sociedade racista. Talvez os afrodescendentes possam ser percebidos a partir disso, enquanto sujeitos éticos, capazes de produzir, capazes de iluminar esta sociedade a partir de uma outra perspectiva, a partir de uma perspectiva real de igualdade, a partir de uma concepção de um outro mundo possível mesmo, né? Não apenas a partir da negação da sua humanidade, mas apontando para esta sociedade que outra humanidade é possível. Então, o que eu penso é que talvez nós possamos tentar trabalhar e pagar esta dívida, né? Sem dúvida, a psicologia nos deve, né? E nos deve não apenas pela omissão, mas nos deve também pela agressão ativa que a psicologia fez ao longo de todas as décadas da sua existência, né? Não podemos esquecer da Bell Curve, né? São psicólogos norte-americanos que produziram esta peça fundamental, né, do racismo, né? A curva do sino. Claro. Então, a dívida da psicologia não é apenas uma dívida de omissão. No Brasil temos como correlato o Nina Rodrigues, que é o fundador de uma certa antropologia e de uma etnopsiquiatria, de certa forma, no Brasil,
de caráter nitidamente racista. Sim. É interessante porque o racismo, a teoria da Mas degeneração mas racial... uma coisa era Nina Rodrigues, naquele momento em que o pensamento eugênico era um pensamento hegemônico, e outra coisa a Bell Birth. Claro, um instrumento recente, nos dias atuais, perverso, né? claramente A persistência desse tipo de concepções, né? Claro. Então, eu não estou negando a possibilidade nem a necessidade de um trabalho focalizando este setor da população e focalizando isso que estamos chamando do sofrimento psíquico. Eu acho que podemos. Agora, eu creio que nós devemos ter muito cuidado a maneira como vamos abordar isso, porque, sabe aquela historinha? Se você for atacado na rua, você não deve nunca gritar socorro, você deve gritar fogo. Porque se você gritar socorro, ninguém vai vir te ajudar. Né? Se você se coloca no lugar de vítima, você não consegue a empatia do outro, né? E não consegue, de fato, se colocar numa posição de sujeito. Né? E o que eu espero é que a psicologia seja capaz de olhar agora para os afrodescendentes, respeitando-os como sujeitos psíquicos, como sujeitos éticos, como sujeitos da história, né? E a partir desta relação. Você não percebe, quer dizer, a minha experiência, essas relações com a temática, advém muito para mim da minha experiência como professor na Universidade Federal da Bahia, num curso de psicologia, na cidade mais negra do país, que surpreendentemente eu nunca tenho nas minhas classes de 40 alunos mais do que 1 ou 2 alunos que são afrodescendentes. Geralmente é muito interessante, porque numa cidade, que é a cidade negra do país, você tem essa questão da universidade, que acredito que a gente podia conversar um pouco também. Hoje estamos discutindo a questão das cotas, né? Na universidade, qual o papel disso. Mas, efetivamente, nessa experiência, o esforço de problematizar esta temática das dimensões subjetivas envolvidas na experiência da discriminação racial, que eu concordo com você, é a face negativa da experiência subjetiva. Eu percebi que você insiste em nos chamar a atenção, isso é muito bom, de que existe uma face positiva da dimensão subjetiva que tem que talvez ser manejada ao mesmo tempo, e por isso que eu acho que a nossa ideia é de uma complementariedade. Mas nós temos percebido a questão do aprisionamento, nós temos nos referido assim, aprisionamento de importantes energias emocionais desses sujeitos, porque muitas vezes esses alunos que são afrodescendentes, eles viviam, sempre que eu me esforçava para trazer a temática para o âmbito da discussão, eles viviam uma situação de muito constrangimento. Então, muitas vezes, o próprio afrodescendente, fruto desse recalcamento da experiência de humilhação, e daí nós retomamos, ele mesmo se coloca como um adversário de si mesmo, num certo sentido. Por quê? Porque ele também faz um pacto do silêncio sobre essas coisas, que afinal de contas sabemos, fazem sofrer e doem bastante. Então, temos percebido também no desenvolvimento da campanha, não é fácil evocar a dimensão subjetiva, porque ela sempre envolve experiências que trazem marcas que são dolorosas, de enfrentamentos do sujeito com a sua comunidade, com o seu grupo social, e enfrentamentos no qual esse sujeito se viu numa posição inferiorizada. Então, nós temos também notícia de grupos de psicólogos que são do movimento, que trabalham nos movimentos negros e que têm buscado desenvolver perspectivas, digamos, psicoterápicas relacionadas com a autoestima. Como é que você vê essa questão da autoestima e da possibilidade... Porque eu entendo assim, nós estamos buscando uma via de entrada da psicologia nesta questão. Nos parece, nesse momento, mais fácil denunciar a omissão da psicologia, convocar os psicólogos para debruçar sobre isso. E nos parece que, talvez, convocando para o prejuízo causado pela omissão ou pela ação negativa da psicologia, talvez seja a forma de sensibilizar os psicólogos. Por isso, nossa campanha está muito dirigida a uma sensibilização da própria psicologia para o seu compromisso com essa experiência. Né? Existe toda essa abordagem, né, do trabalho com a questão da discriminação racial a partir desses conceitos de autoestima. Eu creio que não se tem ainda estudos mais sistematizados.
e a partir de uma perspectiva, digamos, mais técnica, ou, em termos de conceitos que possam, de fato, garantir uma perspectiva mais objetiva dessa questão, né? Eu acho que vale a pena. Me parece que algumas das experiências existentes, elas foram desenvolvidas inicialmente no contexto norte-americano, então eu acho que valeria a pena se fazer uma avaliação crítica dessas experiências, né? Na minha própria organização, se chegou durante muitos anos a trabalhar com essa questão, né? Em grupos de autoajuda, né? E mais que talvez a partir de uma visão crítica da psicologia seja considerado como tendo uma função mais catártica, né? Então eu acho que seria importante que se pudesse combinar instrumentais técnicos, né, e uma avaliação dessas experiências. Eu tive uma pequena experiência em pedagogia, em um estudo comparativo, com crianças que trabalhavam em escolas que utilizavam pedagogia interétnica ou um esforço de desmistificação pedagógica da questão étnica. E escolas tradicionais da rede pública estadual da Bahia. Crianças afrodescendentes do primeiro grau, elas foram, de certa forma, submetidas a uma série de questões indicativas das suas relações de autoestima. E, efetivamente, é muito interessante que as crianças que trabalham, estudavam num contexto onde a sua identidade étnica tinha uma maior liberdade de expressão, era valorizada, reconhecida, apresentavam padrões relacionais com a questão da autoestima muito diferenciados. Isso efetivamente a liberdade de assunção da sua própria identidade, parece que isso é sempre bastante positivo. Não era um trabalho terapêutico, era um trabalho pedagógico de valorização, que trabalhava também com esse conceito de autoestima, de valorização cultural. Em geral, eu vou lhe pedir que você não deixe, antes que termine o nosso programa, que você nos diga algo sobre a questão das cotas. Acho que hoje a sociedade brasileira discute isso. Como é a sua posição a respeito dessas políticas afirmativas? A minha posição é a mais clara e afirmativa possível. Eu sou totalmente a favor das ações afirmativas e, inclusive, a favor das cotas na universidade pública, né? Sou a favor porque considero que todo o sistema educacional no Brasil tem se constituído nos principais instrumentos de reprodução da desigualdade, né? A universidade precisa ser um instrumento de produção e reprodução da igualdade e de relações mais democráticas na sociedade, né? E se parte de uma visão absolutamente errônea de que as cotas na universidade romperiam com o sistema de mérito, né, com a meritocracia, e que poderia produzir profissionais de segunda classe, que seriam também discriminados. Tem uma série de mitos, eu considero, a respeito dessa questão, né? Na minha forma de ver, o vestibular que existe hoje no Brasil, o principal mérito que ele mede é o mérito do sistema educacional a que os estudantes tiveram a oportunidade de frequentar no primeiro e no segundo grau, né? Se o Estado brasileiro não consegue oferecer a uma parcela da sua população uma educação pública de qualidade, o Estado não pode absolutamente punir esta parcela da população, impedindo que esta parcela possa ter acesso à universidade, universidade essa que consome a maior percentual dos recursos públicos que são aplicados em educação, né? Fato que, eventualmente, é utilizado para se questionar o conceito da escola superior pública e gratuita. Eu continuo defensora da universidade pública e gratuita, né? Mas uma universidade pública e gratuita que esteja aberta para todas as camadas da população, né? E isso pode ser conseguido se nós tivermos
escolhas conscientes que sejam feitas pela universidade, né? E acredito também que para que o tripé seja perfeito, além das cotas, além de uma eventual complementação, né, em relação ao processo anterior educacional, seria fundamental também que bolsas de estudo sejam oferecidas para esses alunos, porque não vamos acreditar na falácia da igualdade de achar que este aluno afrodescendente que veio de uma outra origem social vai estar em condições de igualdade com seus colegas que vieram das classes mais altas da sociedade. Não estará em condições de igualdade. Então, quanto mais nós pudermos reduzir esse gap, oferecer bolsas de estudo para que esse estudante possa efetivamente estudar, não tenha que trabalhar 8 ou 10 horas por dia para se manter na universidade e ajudar a sua família, tanto melhor, né? Quer dizer, eu defendo que um programa de ações afirmativas para afrodescendentes no Brasil deva ser feito como uma roupa sob medida, é uma roupa de alfaiate. Vamos fazer a roupa que seja necessário para atingir o objetivo que nós queremos. Se nós efetivamente queremos promover igualdade e promover democracia e transformar a universidade em um espaço de convívio de todos os setores da sociedade, ao invés de ser o que ela é hoje, uma torre de marfim, né, que se distancia da grande maioria dos grupos que compõem a sociedade brasileira. Bem, o Diversidade vai ficando por aqui. Quero agradecer a participação do Marcos Vinícius, né, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia, e a Edna Roland, psicóloga, presidente da organização Fala Preta. Espero vocês em setembro, quando voltaremos com mais um programa Diversidade, onde vamos conversar sobre o primeiro Congresso Brasileiro Psicologia, Ciência e Profissão, o maior evento que a psicologia brasileira já realizou, que vai estabelecer um diálogo entre a ciência e a profissão. Daí para frente, começamos uma nova história da psicologia. Até lá! Diversidade, uma realização do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e TV PUC São Paulo.